Olha, Pedro, queria então perguntar-te como é que foi de repente teres um cinturão de campeão do mundo na mão? Como é que chegas até aí e o que é que se passa nesse momento e no pré? Parecia um bocadinho um sonho quando fui campeão do mundo. Eu lembro-me que quando fui campeão da Europa e campeão do mundo aconteceu-me a mesma coisa, parecia um bocado um sonho. E lembro que só no dia seguinte, quando vi nas notícias, é que pensei tipo, isto aconteceu mesmo, caiu um bocado a ficha. E no título europeu tenho uma história engraçada que é, eu acordei assim, muito contente. Fui campeão da Europa e de repente pensei, foi um sonho. E de repente levantei-me assim da cama e vi o cinturão no sofá e então festejei como se tivesse sido tipo, naquele momento, foi muito engraçado. E tu sonhaste muitas vezes com isso antes de acontecer? Ou seja, recuando um bocadinho ao início da tua, chamemos de carreira, não é? Sempre foi uma coisa que foste percebendo ao longo do tempo que tinhas capacidade e potencial para ser? Começaste a sonhar com isso desde cedo? Como é que isso aconteceu? Foi um bocado estranho, porque eu comecei a treinar e lembro-me de ir ver os primeiros eventos e eu pensar assim, isto era o meu sonho, mas eu era incapaz de fazer isto. Pensar mesmo, era incapaz, esta malta é doida. Era incapaz. Porquê? Porque era uma coisa que parecia ser preciso muita coragem, um desporto muito duro e eu pensava, isto era o meu sonho, mas não me imaginava ali no futuro, não me imaginava mesmo. Depois comecei como amador, depois comecei a ver os combates de profissionais sem caneleiras e eu também a pensar, isto é de sonho, mas eu não consigo combates sem caneleiras, impensável. Mas depois foi um processo. Aos poucos as coisas foram acontecendo, fui treinando e os resultados foram aparecendo e eu acho que é muito o que eu digo aos meus atletas, é que as coisas, os grandes feitos levam mesmo muito tempo e vamos cair muitas vezes, muitas coisas vão correr mal, mas é preciso haver muito gosto e é preciso perceber que as coisas levam tempo. Às vezes os maus momentos até eu costumo dizer, às vezes acontece um mau momento a um atleta e ele desiste. Eu às vezes até penso, não foi mal, foi um filtro. Claro. Fez aqui um filtro, ele não estava disposto a dar o que é preciso para chegar ao topo. Claro. E é aprendizagem muitas vezes, não é? Claro. Às vezes o erro, ou na maior parte das vezes o erro é mesmo feedback, é aprendizagem. Sim, por exemplo, nós às vezes ganhamos um combate e festejamos e não pensamos tanto no combate. Quando nós perdemos, nós vamos analisar o que é que correu mal, o que é que podia ter sido melhor. Se calhar também devíamos fazer isso quando ganhamos, mas quando perdemos é que isto não pode voltar a acontecer, o que é que temos que corrigir e é aí que se dá um bocado de evolução. Achas que há uma opção então, mas não uma opção no bom sentido, de corrigir o erro, de melhorar, e por isso é que se observa mais na derrota e nos erros do que na vitória? Sim, acho que sim, mas a opção, por exemplo, no meu caso, o Conor McGregor diz I'm not talented, I'm obsessed. Eu sinto um bocado isso, eu sempre fui obcecado por isto. Eu entro no elevador e tenho um espelho e começo ainda agora, depois de 20 e tal anos de carreira, começo a dar uns murros, eu sou completamente obcecado por isso. Achas que é essa tua também a obsessão que te levou a ser 3 vezes campeão da Europa, uma vez campeão do mundo, tem a ver com essa opção? Claro, tem que ser assim. É porque tem que ser uma coisa que é todos os dias, não é que há muitas pessoas aqui no ginásio que vêm treinar e num dia fazem 3 treinos seguidos e depois estão uma semana sem vir. Isso não faz sentido, mas vale vir só 1 hora, mas consistentemente. Claro. Óbvio. Então, e podemos falar ou no Campeonato Europeu ou no Mundial, nessa noite anterior, naquele dia de manhã, como é que estava o teu mindset? Estavas a pensar em quê? Como é que estava a tua energia? Como é que era o feeling antes do evento principal? Eu fui um bocadinho um constante ao longo da minha carreira, não sei porque é que eu fazia isto, mas no pré-combate ia-me um bocado abaixo e pensava, uma pessoa nunca está, obviamente no final da carreira aprendi a gerir um bocadinho melhor isto e tive mais prazer em todo o processo, não só depois da vitória, mas em todo o processo, não ser só sofrimento, mas eu sentia muito... estou magoado aqui, sofri um bocado, estou magoado aqui, isso eu não ganho e ele é muito forte, ele é isto, ele é aquilo, mas uma coisa que eu ia me inferiorizando, mas no dia do combate eu estava sempre no mindset certo. Quando chegava ao dia do combate eu vou ganhar isto, mas até lá parecia que ia sempre, depois aprendi a gerir um bocadinho melhor isto, percebi que também não ganhava muito com isso. Essa autossabotagem, não é? Exatamente. Mas depois acabavas por entrar no dia, sim, conseguia. Com esse mindset. E
esse dia como é que foi? O que é que significou mesmo para ti? Disseste no título europeu, até pensaste que foi um sonho, depois percebeste que não era um sonho, mas depois... O mais saboroso de todos foi claramente o último, foi o título da Europa, que eu tinha perdido em Itália e voltei a revalidá-lo aqui no Campo Pequeno e foi de longe a minha noite mais marcante no kickboxing e foi incrível. Boa. Eu queria partilhar uma história contigo super interessante, que é, tu és das pessoas que nós somos amigos, já nos conhecemos há algum tempo, e tu és talvez das 3 pessoas que mais conseguem mudar o chip isto é super engraçado, para modo festa, modo trabalho, modo treino. Já tivemos em inúmeras situações, já viajámos juntos e tu és a pessoa mais divertida à face da terra em contexto de festa, mas no dia a seguir podes estar em contexto de treino e és a pessoa mais dura e mais implacável e és rigoroso e exigente contigo próprio e com os teus alunos. Uma vez pensaste um bocado sobre isso? Como é que tens essa facilidade em fazer esse switch de festa é festa, trabalho é trabalho? Eu não consigo... Reconheces isto ou não? Reconheço perfeitamente e, por exemplo, eu tenho muita gente que vem treinar comigo e de repente falam com amigos meus, vêm recomendados por amigos meus, e falam com amigos meus e dizem assim: eu Collins, pá, super sério, uma pessoa super séria, pá, e nada brincalhona, e os meus amigos dizem assim, pá, tudo ao lado, claro. Esquece, não estás a perceber com quem estás a lidar. Mas a verdade é que eu sou uma pessoa um bocadinho diferente e às vezes também me ligo muito às pessoas, mas acho que quase toda a gente percebe um bocadinho a diferença, mesmo os meus atletas e treinadores muitas vezes são meus amigos, pá, há locais para... Eu acho que é importante isso, uma pessoa não pode não se divertir ou estar só focado na diversão, estar só focado no trabalho. Acho que é importante essa mudança de chip que a mim funciona um bocadinho naturalmente, é importante perceber que há tempo para tudo. E com as pessoas tens necessidade ou achas que isso sai, eu acho que sai naturalmente, que as pessoas se forem minimamente sensíveis ou intuitivas percebem que sai intuitivamente o facto de perceberem que ok, agora é trabalho e é para trabalhar, agora é festa, e fazes isso de uma forma consciente e de forma a que a outra pessoa perceba, ou achas que é uma coisa natural e flui naturalmente? A minha é completamente natural e às vezes até penso que conheço muita gente assim, tenho amigos meus que são grandes profissionais e depois são considerados um bocado loucos tipo na vida, claro, lá fora. Eu acho que também às vezes funciona também um bocadinho como escape, não? Uma pessoa está aqui, claro, a dar tudo, muita exigência e depois tem necessidade de, pá, agora é para extravasar um bocadinho. Acho que também é um bocadinho essa coisa do escape, acho que também funciona um bocadinho por isso. Claro, boa. Diz-me uma coisa. Como é que, em preparação, ainda recuando um bocadinho aos tempos da tua carreira ainda mais ativa, que tipo de preparação, para além da física, que tipo de preparação é que tu fazias para combate, durante os combates, entre combates, como é que fazias a tua preparação para além da parte física? Trabalhavas essa área? Estás a dizer para além de física e técnica, mais a parte mental? Mental. O que é que eu por acaso tive um treinador, o Fernando Fernandes do Sporting, que foi que me acompanhou quase a carreira toda, e apesar dele não me explicar bem porquê, acho que se calhar falta um bocadinho isso, mas eu fui fazendo à mesma e percebi mais tarde. Ele punha-me a fazer muito trabalho de mental, a verdade é que a maneira como nós vamos alimentando o nosso cérebro, às vezes as pessoas dizem o que comemos, mas também é o que pensamos, claro, também faz um bocadinho o que somos. E ele punha muito, olha, que vais correr, mas olha, não vais correr como os outros atletas, vai correr sozinho e vai dizendo, eu consigo, eu vou ser campeão da Europa, eu consigo, eu vou ser campeão da Europa. E eu ia fazendo, não percebia muito bem, visualiza o combate, que estás a ganhar. 15 anos ou 20 anos atrás, há muito tempo. Que estás a ganhar, o combate está a correr bem, estás a desviar os golpes do adversário, está tudo a correr bem. E a verdade é que eu não percebia muito bem, depois comecei a estudar um bocadinho isso mais tarde e comecei a perceber que vais criando, o cérebro não distingue uma visualização de uma experiência real. Ou seja, tu ao mesmo ginásio essas coisas, o cérebro vai criando ligações de, olha, isto aconteceu, isto correu bem. Eu, por exemplo, quando subi ao ringue com o atleta, com o Moretti, eu acho que na minha cabeça eu já tinha combatido várias vezes com ele e já o tinha ganho. E só tinha combatido uma vez e tinha perdido. Mas como eu tinha imaginado tantas vezes a combater com ele, eu acho que quando cheguei ao ringue, tipo, na minha cabeça eu já tinha vencido o italiano várias vezes. Mesmo noutros desportos, no ténis, treina-se muito a pancada psicológica, tu bates aquela bola, não estás a bater, mas bates aquela bola 1000 vezes e quando vais mesmo batê-la, ela vai sair muito melhor porque já visualizaste. Sim, já fizeram imensos estudos disso, de visualizar e depois põem 2 grupos, um que não visualiza e o outro, que treinaram exatamente o mesmo e o que visualiza
tem resultados positivos. Então desde sempre que trabalhas essa parte mais mental, mais espiritual, mais de... Sim, também foi um bocadinho, estávamos a falar um bocadinho das derrotas. Eu acho que foi um bocadinho também, se calhar, os momentos piores, um bocadinho da minha vida. Por exemplo, perdi um grande amigo aqui há uns anos atrás, e às vezes os maus momentos, se calhar, às vezes obrigam-nos a procurar um bocadinho de respostas, e eu virei-me um bocadinho também para essa parte um bocadinho espiritual, e acabei por fazer um retiro no mosteiro budista e tudo. Como é que foi essa experiência do retiro? Acho que foi a melhor experiência da minha vida. É que, a nível espiritual e a nível... Mas que insights é que retiraste dessa experiência? Foi aí que eu comecei a perceber um bocadinho toda essa parte da visualização. Já o fazia sem perceber muito bem e comecei a perceber um bocadinho melhor, a perceber um bocadinho a parte das crenças, muitas crenças negativas que nós temos. Vê-se muitas vezes, os psicólogos perguntam sempre, acho que a primeira pergunta que perguntam é qual é a coisa que os pais, a relação com os pais, não é? E às vezes a mãe disse à filha, quando ela tinha 8 anos, que ela escrevia mal, ou que ela não sabia pintar, uma coisa qualquer. São coisas que marcam para a vida, e às vezes são crenças negativas. Foi uma coisa qualquer de bullying, e foi um bocadinho tentar perceber um bocadinho essas crenças negativas e tentar dar um bocadinho a volta. Claro, mais crenças possibilitadoras e não tão crenças... E outra coisa também fundamental é perceber que nós sofremos quase sempre por coisas que não acontecem ou nunca vão acontecer, e entramos um bocadinho em piloto automático. Eu costumo dar o exemplo de uma pessoa vai para o trabalho e está atrasada, começa a pensar, eu estou atrasado, o meu chefe vai me chatear, e se o meu chefe me despede, e se me despede não paga renda, e se eu não pago a renda... Entrou num loop negativo, entrou num loop de cenários que provavelmente chegou, o chefe não estava lá, não aconteceu nada, e uma pessoa entrou ali num stress, numa coisa. E a parte da meditação ajuda um bocadinho. Nós temos consciência de quando é que estamos a entrar em piloto automático e parar esse momento ativo, ou alocar o nosso pensamento onde nós queremos. Bom, é um bocado a própria palavra preocupação. Nós aí temos as nossas preocupações, e preocupar-te é preocupar-te, não é? Estás a preocupar antes de acontecer, não é? E não serve de nada, aquilo é o que é. Pois, e podes fazer é dali para a frente e não... mas é super interessante. É curioso, agora estávamos a ouvir, temos estado aqui com uma playlist super interessante, já falámos um bocado sobre isso, e é muito curioso porque agora estamos a ver aqui, observar que se treina com música, treina-se muito melhor com música, obviamente, e mesmo nos combates há sempre a música de entrada. Eu vou partilhar uma coisa que nunca te disse, que é uma das minhas músicas preferidas. Eu gosto muito de fazer coisas, né, de ação, quer nas empresas, quer na vida, e adoro uma música dos Queen, que é o Don't Stop Me Now, que depois, entretanto, deu um anúncio de uma marca conhecida. Eu não sei se te recordas isto, mas há muitos anos atrás, isto foi uma das tuas músicas de entrada, e eu lembro perfeitamente de estar a ver o teu combate, de ouvir esta música, e esta música é do caraças, é super motivadora. Estou a partilhar contigo agora. É uma música espetacular. E como é que a música funciona no pré-combate, na tua vida? Como é que lidas com a música no teu dia-a-dia e em contexto de combate? Acho que a música tem um papel muito importante na minha vida. Eu adoro, eu costumo dizer, eu se vou treinar e se não estava, há bocado estávamos a falar se desligámos a música ou não, mas estão aqui pessoas a treinar. Eu disse, não há música, parece que... um vazio, parece que falta qualquer coisa, parece que falta aí um vazio e dá mesmo uma motivação. E às vezes uma pessoa vê, eu vou correr, começa a dar uma música com mais ritmo e eu começo a acelerar o passo, e às vezes tento um bocadinho... Podemos usar a música para nos acalmar ou para nos dar um bocado mais boost, e eu tento encontrar músicas que me metam no estado mental certo que eu quero para estar no combate. Pode ser, se calhar ouço uma música um dia, eu fui variando um bocadinho de combate, mas algumas que eu usei várias vezes. Mas, por exemplo, essa provavelmente eu estava num dia de treino ou numa coisa qualquer e que senti essa música e deu-me ali um boost positivo e eu disse, olha, eu vou entrar com esta música. Mais uma vez são escolhas, não é? Nós podemos escolher uma música que nos atire para cima e para um estado mais possibilitador, ou músicas que nos atirem para baixo. Esta música que está a dar agora, ficámos a chorar. Exatamente. E é uma escolha, não é? E a música tem essa capacidade realmente de nos atirar para um estado mais possibilitador. Olha, e então, depois dessa tua longa e profícua carreira, profícua é um termo
no desporto, depois dá-se a transição para a parte empresarial chamemos-lhe da coisa, não é? Como é que isso, tu que até não fazias, não começaste a fazer profissionalmente nada que tivesse a ver com, nada que tivesse a ver com isto? Eu lembro-me de andares a estudar impactos ambientais do escaravelho por trás do oposto, não é? Fazias qualquer coisa relacionada com esses estudos de impacto ambiental? Sim, trabalhava em engenharia ambiental e fazia vários estudos, muitos em parques eólicos, impacto ambiental, muito com a parte de biologia. Como é que se dá esse switch? Pá, eu não devia andar, eu quero... Eu sinceramente, eu acho que tal como muitos miúdos, por assim dizer, eu aos 18 anos estava completamente perdido. Não fazia a mínima ideia o que é que queria coisas que pensava numa coisa ou noutra, acabei em pensar em biologia marinha, acabei em ciências do mar, completamente caído de paraquedas. Depois o meu pai tinha uma empresa, tinha uma cota numa empresa de engenharia ambiental e eu comecei a trabalhar lá, mas claramente a minha paixão era o kickboxing e um dia eu comecei a ver imenso potencial nesta modalidade e eu acho que se eu dissesse às pessoas há 6 ou 7 anos... Cá em Portugal, não é? Sim, como se eu dissesse há 6 ou 7 anos, olha, daqui a 6 ou 7 anos vou ter uma academia com 400 sócios a treinar kickbox, com 8 treinos ou 9 kickboxing por dia. Toda a gente dizia, diziam que eu era... E disseram, com certeza. Eu era maluco, sim. Eu lembro de ligar ao meu pai e dizer, pai, eu quero fazer a minha vida de kickboxing. E o meu pai dizer assim, mas achas que é possível? Achas que é possível viver disso? Pai, eu acho que sim. E via que o desporto estava muito virado para os atletas de competição, que os treinos eram muito duros, só para competição, e eu pensava aqui, pá, estão aqui 30, mas podiam estar aqui 300. E isto tem benefícios inacreditáveis e devia dar para todos. Queres competir? Ok. Fazes um tipo de trabalho. Queres só tirar parte do benefício disto, sem ter que fazer um combate tão duro, e podes fazê-lo. E foi o que eu comecei a fazer e correu bem. Essa decisão foi fácil, depois a implementação, mais do que a decisão, foi a implementação, que é, tenho a ideia, acho que há aqui um potencial de mercado interessante, quer no desporto, quer a nível de clientes, depois como é que foi o começar a fazer? As coisas mais burocráticas, mais chatas, da constituição da empresa, morada fiscal, essas coisas mais chatas, plano de negócio. Foi assustador, sair de um trabalho e começar do zero a fazer isso. Quando comecei a dar treinos, eu antes de ter a academia dava treinos assim pontualmente e nem dava para pagar a renda da casa, e lembro nessa altura tive a sorte de ter aí uma ajuda dos meus pais nessa fase e comecei a montar o plano e com alguns amigos a fazer o business plan. Lembro que me reunia com um amigo meu que trabalhava no Dubai, mas nós fazíamos videoconferência todos os domingos às 7 da manhã. Todos os domingos nós agilizávamos, íamos vendo os números, e depois a parte burocrática é uma coisa que é mesmo anti-eu e é uma coisa que tinham que ser feitas. Eu também fui aprendendo, deixava sempre para o último, não é? As coisas que não gostamos, depois perceber, não, tem que ser o contrário, tem que despachar isso antes. Foi um desespero com a Câmara, que estou a passar por isso outra vez. Porque estou a expandir o espaço e estou a ter que passar outra vez por isso, sendo que agora já tenho uma equipa por trás, já tenho outro apoio, já tenho este negócio que consegue sustentar um bocado o outro. Na outra, agora é mau, na outra altura foi muito assustador. Claro. Quando tu recuas um bocado a esse business plan, é super engraçado, porque eu também nas minhas empresas, quando penso nos business plan iniciais, que é uma coisa super pensada, e tentamos que seja rigoroso e fazemos a 2, a 4, a 5 anos, consegues recuar a esse business plan e perceber se assemelha em alguma coisa à realidade de hoje em dia com este business plan? Sim, não, ou não tem nada a ver? Já fizeste esse exercício ou não? Já fiz um bocadinho, e obviamente que a maior parte das coisas sai tudo ao lado. Claro. E o meu pai diz muito que está sempre a brincar a dizer assim, o Excel aguenta tudo, tu no Excel podes meter o que quiseres. Agora depois para a vida real é que é um bocadinho diferente. Eu lembro que houve muitas coisas que bateram completamente ao lado. Se calhar tive um crescimento de sócios muito maior do que estava à espera, não estava à espera, mas depois também estava à espera de ter custos muito mais baixos do que tenho agora. Achava que ia vender 10 vezes o material que vendo hoje em dia, ou seja, acabou por compensar, sendo
se calhar as receitas foram um bocado mais altas do que eu estava à espera, os custos também, mas acabou por ser sustentável, mas nada a ver com os valores do business plan. Eu acho super engraçado porque mesmo outros empreendedores, quando falam comigo, quando falamos sobre negócios, quando vamos para o business plan, é a minha opinião, eu acho que business plans a mais do que 2 anos é futurologia. É só futurologia, porque estamos mesmo só, até podemos dizer, e eu ouvi até há pouco tempo um empresário também dizer, não, no segundo business plan eu ia faturar 100 milhões. Quando me perguntaram porquê, eu disse, sei lá porquê, porque são 100 milhões, não é? E é isso, é o que o teu pai disse, o Excel aguenta tudo. E portanto, quando fazemos... Estamos a entrar no campo da futurologia. E depois quando vamos ver e somos demasiado rigorosos com seguir o business plan, às vezes estamos a esquecer do que interessa, que é os sócios que entram por esta porta e que pagam. E às vezes esquecemos do foco que é o cliente, e é a flexibilidade de ir ao encontro do cliente. Porque às vezes estamos a criar uma empresa e criar um negócio para ir ao encontro do business plan e não estamos a ouvir o mercado, não estamos a sentir o cliente, o mercado, e é importante haver essa flexibilidade e adaptabilidade, não é? E perceber um bocado o que é necessário para o mercado, para o negócio em si continuar a evoluir. Claro. Sentiste isso ou não? Sim, claro que sim. Ok. E ainda nessa aprendizagem, nesses processos, nessas mudanças que houveram, depois começaste a perceber que o teu negócio não poderia ser só o Pedro Cole e os treinos do Cole, tinha que escalar, não é? Sim. Como é que tu sempre já tinhas isso bem definido? Como é que isso se passou, esse scale-up, esse crescimento?